A famosa fórmula de Bhaskara. Bem, pessoal, isso só foi um slogan para chamar a atenção de vocês, mas na verdade essa fórmula não é de Bhaskara, não. Se você quer saber um pouco dessa história, fique conosco nesse vídeo que lá vem assunto. Louca na matemática. Bhaskara, um matemático indiano, astrólogo, dentre outras e outras coisas que esse cara é, realmente fenomenal a sua biografia, ele não foi o autor lá não dessa fórmula que nós conhecemos como fórmula de Bhaskara, tá? Até porque 4.000 anos antes de Bhaskara, os babilônicos já resolviam equações de segundo grau, claro, utilizando técnicas diferentes das algébricas que nós conhecemos, porque a álgebra naquela época não era fundada. Então eles resolviam problemas, dentre eles equações de segundo grau, escrevendo, poeticamente as fórmulas ou os procedimentos, as ferramentas de se calcular, de se obter as raízes de uma equação de segundo grau. Os gregos também já haviam resolvido equações de segundo grau utilizando técnicas geométricas, da quadratura, a técnica de completar quadrados. Então, bem antes de Bhaskara, muitos e muitos outros matemáticos já resolviam equações de segundo grau. Então essa fórmula que nós conhecemos hoje é uma fórmula algébrica, até porque nós temos A, B, C e a incógnita X. Foi escrita, na verdade, por um francês chamado Francis Viet, nem sei como se pronuncia isso, e é a que nós utilizamos hoje. E pessoal, e agora vem um problemaço para a gente discutir aqui. Porque essa fórmula de Bhaskara é conhecida desta maneira apenas aqui no Brasil, tá? Em qualquer lugar do planeta, essa fórmula é chamada de fórmula resolutiva de uma equação quadrática ou equação de segundo grau. Eis que no percurso da história da matemática brasileira, alguns matemáticos resolveram, depois de ter alguns achados de livros que Bhaskara escreveu, em que ele deduzia essa fórmula, resolveram dar o título a ela de fórmula de Bhaskara. Mas talvez foi só uma questão de homenagear ele, que também é um grande e ilustre matemático indiano. Então, se você quer aprender a aplicar essa fórmula resolutiva de equação de segundo grau, fique conosco nesse vídeo, pegue seu caderno, seu lápis, que lá vem assunto. Bom pessoal, como havia falado, nós iremos aprender nessa aula a utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara para resolver equações de segundo grau. Para isso, é importantíssimo compreendermos o que vem a ser uma equação de segundo grau inicialmente. Quais são as características que definem uma equação como sendo do segundo grau. Então vamos lá, se liga no moral, que vocês irão sair dessa aula aprendendo tudo. Irão sair sabidos. Para sabermos o que é uma equação de segundo grau, a gente precisa se ligar aqui na fórmula geral de uma equação de segundo grau, que é dada como ax² mais bx mais c igual a zero. Nem sempre essa fórmula vai aparecer desse jeito. Por isso que a gente vai ver já que ela pode ser definida como equações completas ou equações incompletas. Independentemente disso, sabemos que essas letras A, B e C são coeficientes lineares, ou seja, são números reais, mas tem uma exceção. Letra A, letra B, letra C podem ser qualquer número real, certo? Agora, a única exceção é que o coeficiente linear A, que sempre acompanha o x², ele precisa ser diferente de zero. Então a exceção é justamente essa, que A pertence aos reais menos o zero. Porque se A for zero, gente, vamos substituir no lugar do A, vou colocar o zero. Então vai ficar 0 vezes x² e esta parte daqui da equação ela vai ser anulada. E se isso aqui for anulado, vai ficar bx mais c igual a zero.
eu não tenho mais o x ao quadrado. Então esta equação aqui é uma equação de primeiro grau e não uma equação de segundo grau. Por isso que A tem que ser diferente de zero. Agora o interessante disso tudo é que na fórmula resolutiva de Bhaskara, que é dita como x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre a sobre 2a, e onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, esses coeficientes lineares aparecem aqui na representação algébrica. Então, se a gente saber identificar quem são eles, a gente consegue aplicar esses coeficientes aqui na nossa fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes. Vamos lembrar que se a equação é de segundo grau, a gente vai ter duas raízes, ou seja, dois valores para a incógnita x que satisfaça a igualdade, em que essa soma aqui seja igual a zero. Do mesmo modo que se a equação for do primeiro grau, eu terei um único valor para x que satisfaça a igualdade. Se a equação for do terceiro grau, vai ter três raízes, ou seja, três valores para x que satisfaz a igualdade. Outra coisa interessante que podemos observar aqui na fórmula geral de uma equação de segundo grau é justamente o fato de que A e B estão multiplicando a incógnita x, enquanto C está sozinho. Então a gente vai chamar esse coeficiente C aqui de termo independente da nossa equação. Vejamos alguns exemplos aqui. Nesse primeiro conjunto de exemplos, nós temos duas equações de segundo grau. É de segundo grau porque a gente identifica aqui a incógnita x elevada ao quadrado. Então, se tem x elevado ao quadrado, a gente pode definir essa equação como uma equação de segundo grau. Então, a gente tem 2x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. O A sempre acompanha o x ao quadrado, então aqui A vale 2. O B sempre acompanha o x, então aqui o B vale menos 7. O sinal acompanha o valor do meu coeficiente linear. E o C é justamente o 10, que ele não está multiplicando a incógnita, ele está sozinho. Então é o nosso termo independente. Então esta equação é chamada de completa porque eu consigo identificar o coeficiente linear A e B e o termo independente C. Nesse segundo exemplo aqui, também se trata de uma equação do segundo grau completa, porque nós teremos o coeficiente linear A e B e o termo independente. Aí você pode estar me dizendo, ô professor, mas na frente do x ao quadrado não tem nenhum número. E você deve estar castelando aí, né? Porque na verdade a gente sabe que quando não tem nada, o 1 está presente lá. Não é verdade? Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, o coeficiente linear A, neste caso, quando não aparece, ele vale 1. Apareceu tanto o coeficiente linear A quanto B e o termo independente, menos 7, então essa equação também é completa. No caso das equações incompletas, a gente vai ver que um dos termos, o termo B ou o termo C, ele vai ficar faltando, ele não vai aparecer. Mas nunca o termo A ele vai ser anulado, porque a gente viu que se for anulado, a equação não será uma equação de segundo grau. Então é justamente o que acontece aqui. Nestes dois exemplos, o termo, ou melhor, o coeficiente A, ele não é zerado. Na primeira equação, ele vale 2 e na segunda equação ele vale menos 2, certo? No primeiro exemplo, qual é o termo ou coeficiente que não está aparecendo? É justamente coeficiente B. Não aparece o x, certo? Só aparece o coeficiente linear A e o termo independente, que é menos 5. Então essa equação é incompleta. No segundo exemplo, o que é que não está aparecendo? Justamente o termo independente, o C. Ele não aparece aqui nessa equação, então a gente vai chamar ela de equação do segundo grau incompleta. Mas vamos lá aprender como se resolve essas equações utilizando aqui a fórmula de Bhaskara. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Então, a ideia aqui era encontrar justamente
quem é A, quem é B e quem é C. Porque eu sei que a minha fórmula resolutiva, né, eu vou ter que encontrar esses valores. Porque eu sei que menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A é a fórmula resolutiva desse tipo de equação. E para resolvê-la, eu preciso saber, inclusive, quem é delta. E eu sei que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu preciso identificar quem são esses coeficientes para poder jogá-los aqui, tanto na fórmula do delta quanto na fórmula de Bhaskara, para poder encontrar as raízes. Lembrando que eu terei duas raízes, certo? Porque a equação é de segundo grau, ok? Então, olhando para a nossa equação aqui, o termo independente, ou melhor, o coeficiente A, vale quanto? O coeficiente A, ele sempre acompanha o x ao quadrado. Quando não aparece, vale 1. Muito bem. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B sempre acompanha a incógnita x. Então, ó, ele vale menos 1, ok? E o termo independente é justamente o cara que não está multiplicando a incógnita. Então, neste caso, é menos 20. Vamos aplicar isso aqui na fórmula de delta. B, quando B for negativo, a gente sempre representa entre parênteses. Elevado ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? A é 1. Quem é C? Menos 20. Também ser negativo representa dentro do parênteses, ok? Delta vai ser igual. Menos 1 ao quadrado, nós aprendemos que na multiplicação de potências cuja base é negativa, nós aprendemos que na multiplicação de potências cuja base é negativa, observamos o expoente. Se ele for par, o resultado é positivo. Se ele for ímpar, o resultado é negativo. Neste caso é par. Então, menos 1 ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 1, que vai dar 1. Muito bem. Menos 4 vezes 1, na multiplicação de sinais diferentes, resposta negativa. Vai dar menos 4 vezes menos 20. Ok? Menos 1. Menos 4 vezes menos 20. Sinais iguais na multiplicação, fica mais. 4 vezes 20 vai dar justamente 80. Então, delta vai ser igual a 81. Moral, terminou por aqui? Não, professor. Vamos aqui, ó, jogar este valor de delta na nossa fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, x vai ser igual a menos b, só que b, ó, é menos 1. Então, quando eu juntar esse sinal, ó, menos 1 com menos 1 daqui da fórmula, vai ficar positivo, porque menos com menos dá mais. Então, 1 mais ou menos a raiz de 81, que eu sei qual é, dividido por 2 vezes A, que vale 1, ok? Então, ó, daqui eu terei que 1 mais ou menos a raiz de 81 é 9, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Percebam que aqui na fórmula resolutiva eu tenho mais ou menos, porque lembram que eu tenho duas raízes? Então, uma raiz eu vou usar o sinal positivo e a outra eu vou usar o sinal negativo. Então, x' uma linha para a primeira equação, primeira raiz, perdão, vai ser 1 mais 9 dividido por 2. E x duas linhas, que vai ser justamente a minha segunda raiz, vai ser 1 menos 9 dividido por 2. 1 mais 9 dá 10, dividido por 2 dá 5. 1 menos 9. Então vamos lá. Eu tenho R$1, mas estou devendo 9. Então paguei R$1 e ainda fiquei devendo 8. Dividido por 2. Menos 8 dividido por 2. Na divisão, sinais diferentes, fica negativo. 8 dividido por 2 deu 4. Então o meu conjunto solução dessa primeira equação, S vai ser igual, ó, eu tenho duas raízes. A primeira é 5
e a segunda é menos 4. Morreu o boi. Ah, professor, não aprendi. Então vamos aqui ver esse outro exemplo. Eu também preciso identificar quem é A, quem é B e quem é C nessa equação. A não aparece, ele sempre acompanha o x ao quadrado, então vale 1. O B, ele sempre acompanha o x, então ele vale menos 8. E o C é o cara que está sozinho, que não multiplica nenhuma incógnita. Então ele vale 7, ó, positivo 7. Então eu vou jogar primeiro na minha fórmula do delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu só vou substituir os valores que eu separei aqui em cima nessa fórmula aqui de delta. B ao quadrado, B é menos 8, então represento dentro do parênteses e elevo ao quadrado. Menos 4 vezes A vale 1 e C vale 7. Show de bola! Delta é igual a menos 8 elevado ao quadrado, tem uma potência com base negativa e o expoente par. Resposta vai ser positiva. Então 8 elevado a 2 vai ser justamente 64. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 7 vai ser justamente menos 28. Delta vai ser igual a 64 menos 28, que dá 36. Guarda essa informação que vai ser importante para mim, ó. Então, jogando na minha fórmula resolutiva de equações de segundo grau, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, x vai ser igual a menos b, só que b é negativo. Então, quando eu juntar esse sinal com o menos aqui da fórmula, vai ficar mais 8. Mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes a, que a vale 1. Então, 2 vezes 1, beleza? Tranquilo. Então, vamos para cá. X vai ser igual a 8, mais ou menos a raiz de 36, que é igual a 6, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, daqui sairá duas raízes. X', que vai ser justamente o 8 mais 6, dividido por 2, e x duas linhas, que vai ser 8 menos 6, dividido por 2. 8 mais 6 vai me dar 14, 14 dividido por 2 dá 7. 8 menos 6 vai me dar justamente 2, e 2 dividido por 2 vai me dar 1. Então, o conjunto solução vai ser 1 e 7. Show de bola, pessoal! Então vamos para mais alguns exemplos. Percebam que tanto na letra C quanto na letra D nós temos equações incompletas. Então se liguem aqui para a gente entender como é que se resolve esse tipo de equação. Nestes casos, eu não precisarei utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Você pode estar se perguntando, professor, eu posso utilizar? Pode. Então, ó, se você for utilizar, preste atenção no esqueminha aqui, beleza? Então você vai separar quem é A, quem é B e quem é C, ok? Então A é sempre o cara que acompanha o x ao quadrado, então ele é 3. O B é sempre o cara que acompanha o x, só que nessa equação não tem o termo x, certo? Então ele vale 0. O C é menos 27, porque é o cara que não acompanha nenhuma incógnita. Menos 27. Então eu vou substituir na minha fórmula resolutiva de Bhaskara esses caras aqui. A, 3, vale 3, o B é nulo e o C é menos 27. Só que a ideia para resolver esse tipo de equação onde o termo B é nulo é o seguinte, ó. Eu vou isolar o x, ok? Só que para fazer isso, eu tenho esse menos 27 que está me atrapalhando. Então eu vou passar ele para o segundo membro da equação, mudando o sinal. Ele estava negativo, veio para o segundo membro positivo. A ideia aqui, ó, é encontrar x ao quadrado igual a alguma coisa. Mas o que está me impedindo aqui é justamente esse 3 que está multiplicando x ao quadrado. Então eu isolo x ao quadrado e o 3 que estava multiplicando, ele vem para o segundo membro dividindo.
Isso aqui, ó, 27 dividido por 3 vai me dar 9. Então, x ao quadrado é igual a 9. E como é que eu saio daqui, pessoal? Para eu encontrar o valor de x, eu vou utilizar, ó, a radiação, tá? Então, vai ficar raiz de x ao quadrado e raiz de x ao quadrado. Se eu usei a radiação no primeiro membro, tenho que usar no segundo membro também. Então, x ao quadrado, raiz de x ao quadrado, cancela o expoente com a raiz, sobrou o x. E raiz de 9 é justamente o 3. Só que como a gente está resolvendo a equação de segundo grau, o meu x vai ser mais ou menos 3. Isso significa que eu vou ter uma solução valendo positivo 3 e outra solução valendo negativo 3. Então, o conjunto solução vai ser 3 e menos 3. Show de bola! Vamos aqui para a letra D. Percebo que neste caso, o termo que está faltando é o termo independente C. Então, a ideia é a gente colocar em evidência o x, porque ele aparece tanto aqui quanto aqui, ó. Então, vai ficar x, abre parênteses. Então, pessoal, quando eu coloco o x em evidência, eu vou fazer o seguinte procedimento aritmético. Eu vou dividir o menos x ao quadrado por x e vou dividir o 4x também por x. Quando eu divido menos x ao quadrado por x, lembrando que esse cara aqui não aparece, mas ele vale 1, expoente. Então eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então repete a base, que neste caso vale x, certo? Só que a gente tem aqui que o x ao quadrado é negativo, então vai ficar menos x. E se eu estou dividindo potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. 2 menos 1 vai dar exatamente 1. Então o valor que vai ficar aqui é justamente o menos x, ok? Porque menos x elevado a 1 é ele mesmo, ok? Repete o sinal e agora eu vou dividir o 4x por x. Então, dividindo 4x por x, a incógnita pode ser simplificada, porque x dividido por x, dá 1, perdão, e resta 4. Então, menos x mais 4 igual a 0. Eu tenho um produto, ó, eu tenho x vezes menos x mais 4 igual a 0. Então, no produto, eu vou ter que ou x é igual a 0, ou o menos x mais 4 é igual a 0. Por quê, professor? Porque se você tem 2 vezes 3 igual a 0, suponhamos que essa operação aqui seja verdadeira. Então, neste caso, para que isso seja verdade, ou o 2 ou o 3 precisa ser 0. Porque uma coisa multiplicada por 0 dá 0, ok? Então, é esse raciocínio que nós utilizamos aqui. Então, x ele é igual a 0, já encontrei uma raiz, e a outra raiz, uma equação de primeiro grau, para eu resolver aqui. Então, menos x, isolo o x, passo 4 para o segundo membro, vai ficar negativo 4. Se ele estava positivo, veio para o segundo membro negativo, multiplico por menos 1, para deixar ambos os membros positivos. Então, a outra raiz é 4. A solução vai ser justamente 0 e 4. Muito bem. Agora, pessoal, vejamos algumas aplicações de equações do segundo grau. Então, quando vocês estiverem estudando funções quadráticas ou funções do segundo grau, vocês verão que esse conteúdo tem uma associação com algumas... Vocês verão que esse conteúdo tem algumas aplicações na física, quando a gente está estudando o movimento oblíquo e o movimento vertical ou a queda livre. No movimento vertical, a gente tem aqui o desenho de um avião, e o avião lançou aqui algum objeto. Esse objeto irá cair em queda livre. Então, lá na física, a gente está interessado a obter a velocidade que esse objeto está e também a altura que esse objeto está. Então, na fórmula da altura, a gente percebe que ela está dependendo da incógnita t, que é justamente o tempo, né? Então, a variável t, que é justamente o tempo que está variando
nesta queda do objeto, ela está elevada ao quadrado. Então, se eu tenho uma variável, certo, ou uma incógnita elevada ao quadrado, eu tenho aqui também uma equação de segundo grau. Aí você poderia, professor, mas não está bem bonito isso aqui não. Então, ó, meio pelos extremos, 2 vezes h é igual a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Aí, para ficar mais bonitinho ainda, eu vou passar o g vezes t ao quadrado para o primeiro membro. Se ele estava positivo, veio negativo, mais 2h igual a 0. Aí assim ficou uma equação de segundo grau, conforme vocês conhecem muito bem. Já no movimento oblíquo, é quando a gente lança um objeto horizontalmente. Então, um canhão, ele atirou uma bola de canhão. E essa bola vai fazer esse percurso parabólico, certo? Uma parábola, não é isso? E nesse movimento a gente tem a inclinação do canhão, que essa inclinação vai influenciar justamente na distância horizontal que esse objeto, essa bola de canhão vai cair, e também com a altura máxima que ele vai alcançar. E a fórmula da altura é justamente a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno deste ângulo da inclinação do canhão ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. Mas o que é interessante a gente observar é que também a altura ela está variando de acordo com a velocidade. E a velocidade ela está elevada ao quadrado. Então a gente também tem uma equação de segundo grau.